Amado Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta manhã. Grato, Senhor, por esse novo dia, grato por essa nova oportunidade de fazer diferente, essa nova oportunidade de viver contigo, caminhando essa nova jornada desse novo ano, na Tua presença. Te louvamos, te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Tudo pertence a Ti, Senhor. Tudo é Teu, a nossa vida é Tua. Por isso, Pai, estamos iniciando esse terceiro dia de live, dessa série Mergulhando em Águas Profundas, submetendo tudo de hoje em Tuas mãos. Porque sabemos que o Senhor é que conduz e que tem os planos para a nossa vida. Estamos aqui completamente rendidos à Tua vontade, ao Teu querer, completamente rendidos a tudo aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Por isso, Pai, nesta manhã nós dizemos, eis-nos aqui. Venha fazer a Tua vontade, venha estabelecer o Teu reino sobre nós. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade, Senhor, em nosso meio, de transformar, restaurar, curar, fazer tudo aquilo que apraz o Teu coração. Estamos aqui porque reconhecemos o senhorio de Cristo, reconhecemos o Senhor como nosso Deus, nosso Salvador, e sabemos que não há outro Deus além de Ti. Por isso, Pai, recebe a nossa vida hoje em Tuas mãos. Tudo que somos, tudo que temos pertence ao Senhor. Por isso, Pai, nos dê capacidade, graça, ânimo, força para viver o dia de hoje da melhor forma. Que seja um dia onde venhamos agradar o Teu coração. Que seja um dia onde venhamos verdadeiramente expressar Jesus Cristo em nossa vida. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo que tudo aquilo que não provém da Tua vontade seja queimado agora pelo fogo da Tua glória. E que possamos verdadeiramente mergulhar em águas profundas. Que possamos nesse novo ano que está surgindo, hoje é o terceiro dia, que possamos verdadeiramente viver uma vida mais profunda, mais íntima com o Senhor. Porque sabemos que é na profundidade do relacionamento contigo que vamos experimentar o extraordinário e o sobrenatural. Porque tudo começa no Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Por isso, Pai, nos ajuda. Nos faz viver uma fé inabalável. Nos faz viver uma convicção inabalável de que o Senhor está conosco e sempre estará. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos. Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro dia de live. Estamos numa série chamada Águas Profundas, Mergulhando em Águas Profundas. E hoje é o terceiro dia dessa live. Vamos juntos. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Cláudia. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Bom dia, Gi. Seja bem-vinda. Bom dia, Ilana. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Bom dia, Irla. Deus te abençoe, querida. Bom dia, Disseu. Deus te abençoe, meu amigo. Bom dia, Emílio. Deus te abençoe, querido. Bom dia, Ana Paula. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Bom dia, Vânia. Deus te abençoe, querida. Bom dia, Eliane. Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Bom dia, Mira. Bom dia, Paulo. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus te abençoe. Bom dia, Gabi. Deus te abençoe, querida. Bom dia, Marta. Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Tiago, seja bem-vindo. Norimar, seja bem-vindo. Oi, Gi, Deus te abençoe, querida. Seja bem-vinda, Ana. Seja bem-vinda, Ana. Deus te abençoe. Vamos chegando, queridos. Vamos chegando para o nosso terceiro dia de live da série Mergulhando em Águas Profundas. Se você não viu a primeira e a segunda live sobre essa série, já está salva no YouTube, só ir lá, que já está lá disponível, tá bom? Vamos chegando. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom?
Vocês estão me ouvindo bem? Amém, queridos. Obrigado. Amém. Queridos, vamos começar a nossa terceira live da série Mergulhando em Águas Profundas, o versículo base é Lucas capítulo 5, versículo 4 e 6, que diz assim: Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para águas mais profundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Quando fizeram isso, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar. Foi na profundidade que Pedro e os outros pescadores fizeram a melhor pesca da sua vida. Foi na profundidade que eles viveram o extraordinário, que eles viveram o sobrenatural. Entenda, é na profundidade do relacionamento com Deus que viveremos o extraordinário e o sobrenatural nesse novo ano das nossas vidas. Vamos para águas mais profundas. Esse é o convite desde a primeira live. Vamos experimentar e viver tudo aquilo que ainda não vivemos em Deus. Para que isso aconteça, precisamos de práticas espirituais. Colocar em práticas algumas coisas que eu falei na primeira live e que eu falei na live de ontem. Só para recapitular a live de ontem. Para ir para águas mais profundas, você precisa confiar plenamente em Deus. Para ir para águas mais profundas, você tem que estar totalmente liberto do seu eu, da sua vontade, dos seus questionamentos e mergulhar em águas mais profundas sobre a palavra de Jesus Cristo, como disse para Pedro: vá para águas mais profundas e lá lançai as redes. Ele está falando para mim e para você hoje: vá para águas mais profundas. Desde a primeira live, Deus está ministrando no nosso coração que para viver o extraordinário, para viver o sobrenatural, só mergulhar num relacionamento profundo com Deus. Então vamos para águas mais profundas. E para isso precisamos ter práticas espirituais. E na live passada eu falei algumas delas. E a primeira é que precisamos estabelecer prioridades espirituais. Precisamos estabelecer prioridades espirituais, porque primeiro somos seres espirituais. Temos uma alma e habitamos num corpo. Então primeiro precisamos priorizar questões espirituais na nossa vida. Como diz a palavra de Deus: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos será acrescentada. Então, estabeleça prioridades espirituais. Busque realizar coisas espirituais. Busque servir ao Senhor. Busque ler a palavra. Busque orar. Busque fazer questões espirituais primeiro. E o restante vos será acrescentado. Coloque Deus na sua lista de prioridade como em primeiro lugar. Deus está acima de todas as coisas. Deus precisa estar acima do seu relacionamento. Deus precisa estar acima dos seus filhos. Deus precisa estar acima dos seus negócios. Deus precisa estar acima de você mesmo. Coloque Deus como prioridade na sua vida. Estabeleça prioridades espirituais. Tudo que você fizer, faça para Deus. Vimos na live anterior também, precisamos ser espiritualmente saudável. A nossa alma, o nosso corpo a nossa alma e o nosso espírito precisa estar saudável. Alma doente, espírito doente vai refletir num corpo físico doente. Então, precisamos alimentar a nossa alma, o nosso espírito com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Precisamos ter uma vida espiritualmente saudável. O nosso espírito vem em primeiro lugar. Cuide do seu espírito.
Cuide da sua alma. Depois pense nas outras coisas. Amém? Vimos também que precisamos aprender a lidar espiritualmente com as coisas materiais. Obtenha as coisas. Deus não tem problema nenhum em nos abençoar. Amém? Tenha as coisas. Seja um homem e uma mulher próspero, abençoado. Mas aprenda a lidar com as questões materiais de forma espiritual. Seja um mordomo. Entenda que mordomia, a gente chama na teologia de mordomia cristã. Mordomia cristã significa que reconhecemos que não temos nada. Nada é nosso. Tudo é de Deus. Só estamos administrando. Só estamos cuidando daquilo que Deus confiou para nós. Entenda, caixão não tem gaveta. O dia que você for embora, voltar para casa, você não levará nada, a não ser o teu espírito e a tua alma que voltam para Deus. Então tome cuidado. Aprenda a lidar com as coisas materiais de forma espiritual. E por último, que vimos na live anterior, aceite a disciplina. Eu sei que tem muitas coisas que eu falo aqui durante as lives que de repente não agradam o seu coração, mas é correção de Deus, é disciplina de Deus. Aprenda a aceitar a disciplina. Para aceitar a disciplina, você precisa ter um espírito ensinável. O que é um espírito ensinável? Eu não sei nada, eu preciso aprender. Eu preciso que Deus me ensine. Então tenha um espírito ensinável. Amém? Isso tudo está na live 1 e na live 2, que já fizemos dessa série Mergulhando em Águas Mais Profundas. Qualquer coisa, corre lá no YouTube depois. Está lá essas duas lives já gravadas. Aqui no perfil do Instagram também. Amém? Hoje então estamos iniciando a nossa terceira live. E eu vou iniciar e compartilhar nessa terceira live mais duas práticas espirituais fundamentais. Eu considero essa live de hoje uma das mais importantes em relação às duas que já vimos. Tá bom? E eu quero começar essa live lendo Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, que diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Temos uma nova jornada pela frente. Temos praticamente 364 dias hoje à nossa frente. Temos uma jornada que eu costumo chamar de Jornada 2024, onde muitas coisas vão acontecer, muitas coisas vão se realizar. Mas, como Paulo disse aqui, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas passadas. Eu prossigo para o alvo. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é ter um relacionamento mais profundo com Ele. O nosso alvo é mergulhar nas águas, no oceano da graça. O nosso alvo é mergulhar no oceano do conhecimento e ter uma vida mais íntima, mais profunda com Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Deus. E Paulo deixa muito claro: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para as que estão adiante de mim. Adiante de nós tem 364 dias para ser vivido intensamente em Deus. Esse deve ser o seu maior desejo. Esse deve ser o seu maior objetivo. Mergulhe num relacionamento íntimo e profundo com Deus e se prepara, porque grandes coisas o Senhor tem para realizar na sua vida, na sua casa, na sua família, através dessa intimidade plena, profunda com Ele. Deus tem prazer, Deus tem compromisso com aqueles que andam com Ele, com aqueles que se aprofundam no relacionamento com Ele. Isso alegra o coração de Deus. Isso move céus e terra ao seu favor. Porque Deus é soberano. Deus é Senhor. Entenda isso. Você e eu precisamos ter uma vida mais íntima e mais profunda com Deus.
Como eu falei, estamos iniciando mais um ano. E eu creio que será o ano da intimidade, da expansão com Deus. Será um ano extraordinário. Será o melhor ano da sua vida. Será o melhor ano da minha vida. Creia nessa palavra. Creia nessa palavra. Deus tem grandes coisas para realizar em nós e através de nós. Esteja disponível para isso. Esteja pronto para isso. Agora, para que tudo isso aconteça, precisamos andar no caminho correto. Entenda uma coisa, queridos. Chegamos até aqui. Hoje é o terceiro dia do ano. Podemos dizer que até aqui vencemos. Podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou. Mas se eu perguntar, que preço você pagou na sua vida para chegar até aqui hoje? O que você passou? O que você viveu? Podemos viver uma vida melhor, podemos viver uma vida mais leve, podemos viver uma vida mais plena, se formos para águas mais profundas. Chegaremos sim no final do ano, desse ano que estamos iniciando. Todos chegarão. Se Jesus não voltar, todos chegarão. Tenha certeza disso. Mas vamos chegar no final desse novo ano de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila. Por isso precisamos ir para águas mais profundas. Chega de viver na superfície, eu tenho falado isso nas 2 primeiras lives dessa série. Chega de viver na superfície. Vamos chegar no outro lado, sim, vamos chegar no final do ano, em nome de Jesus vamos. Mas não vamos chegar no final do ano na superfície, vamos chegar na profundidade do relacionamento íntimo com Deus. Como Jesus disse para Pedro, vá para águas mais profundas e lá lançai as redes. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você nesta manhã. Vá para águas mais profundas, porque o que eu tenho para você, você só viverá em águas profundas. Porque é nas águas profundas de um relacionamento com Deus que viveremos o extraordinário e o sobrenatural esse ano. Esse é um ano de profundidade, esse é um ano de expansão, esse é um ano de intimidade com Deus. Não desperdice o seu ano, não perca essa oportunidade, vá para águas mais profundas. E como eu falei, para ir para águas mais profundas, viver essa intimidade com Deus, precisamos de disciplinas espirituais. E as 2 primeiras lives eu já falei algumas e hoje eu vou falar mais 2 disciplinas espirituais muito importantes para que eu e você possamos viver. Sabe? Práticas espirituais é que fazem as coisas acontecerem. Precisamos fazer a nossa parte. Precisamos sair dessa zona de que está tudo bem, dessa zona de conforto. E precisamos mergulhar com fé, com coragem, com ousadia no oceano da graça, no oceano do conhecimento e viver uma vida íntima e profunda com Jesus Cristo. Com Jesus Cristo. Entenda que precisamos viver uma vida que agrade a Deus. E eu te pergunto, a sua vida agrada a Deus? Esses 2 dias que já se passaram desse novo ano, esses 2 dias foram dias que você agradou a Deus? Foram dias que você fez Deus sorrir? Foram dias que você alegrou o coração de Deus? Queridos, ainda há tempo de você rever sua vida e começar esse novo ano diferente. Precisamos encarar um novo ano como um ano melhor do que o ano anterior. Pessoas mais maduras, pessoas com mais compromisso com Deus. Por isso que precisamos ir para águas mais profundas. Chega de viver na superfície. Tem muitas coisas que você não experimentou de Deus, porque você está na superfície do relacionamento com Deus. Deus tem algo mais para te entregar. Deus tem bênçãos mais profundas para realizar na sua vida. Então não desperdice esse novo ano que está surgindo. Hoje ainda é o terceiro dia. Aproveite essa oportunidade
e coloque em prática tudo que você ouvir nessa live, tudo que você ouviu nas outras lives, tudo que você lê na palavra de Deus, coloque em prática. Vida com Deus é uma vida prática, não é uma vida de discurso. Não é uma vida de discurso. Vida com Deus é uma vida prática. Existem muitas pessoas que conhecem a Deus, falam sobre Deus, convive até com Deus, mas na superfície. O que Deus espera de nós é profundidade. Profundidade. E a gente precisa fazer a nossa parte para que isso aconteça. Então, queridos, tenham o desejo nesse novo ano de agradar o coração de Deus. Olhe para a sua vida e tudo que você fizer seja para agradar, alegrar o coração de Deus. O coração de Deus. Que Deus tenha alegria em ver a sua vida. Que Deus tenha alegria em contemplar os teus passos. Que Deus tenha alegria de fazer você viver o extraordinário e o sobrenatural na profundidade do relacionamento com Ele. Queridos, quando agradamos o coração de Deus, tudo se torna possível. Quando agradamos o coração de Deus, grandes coisas você começa a viver nele, com Ele e por Ele. Não faça desse novo ano que está surgindo só uma mudança de calendário. Não. Mude a sua forma de viver, mude a sua forma de pensar, mude a sua forma de agir, mude a sua forma de fazer as coisas. Porque senão será apenas uma mudança de calendário. Não faça isso com você. Não desperdice essa grande oportunidade de viver coisas extraordinárias em Deus. Nessa nova jornada, querido, chamada 2024, precisamos enxergar realmente Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Deus. E hoje eu quero falar sobre isso. Como devemos enxergar Jesus Cristo? Como devemos olhar para Jesus Cristo e ver Ele como Senhor, como Deus? Muitas pessoas olham Jesus só como Deus e não como Senhor. Muitas pessoas olham para Jesus Cristo só como Senhor e não como Deus. Quem olha como Deus fica esperando milagre. Quem olha como Deus fica esperando que algo sobrenatural aconteça sem a pessoa fazer nada. Deus é soberano, amém? Deus pode fazer qualquer coisa. Mas vida com Deus é uma vida de relacionamento. De relacionamento. E uma das disciplinas espirituais que você precisa entender é que a forma que você deve enxergar e olhar para Jesus Cristo é olhar Jesus como Senhor e como Deus. Como Senhor e como Deus. Como eu falei, muitas pessoas enxergam Ele só como Deus e não como Senhor. Muitas pessoas enxergam só como Senhor e não como Deus. Mas precisamos ser, nesse aspecto, como Tomé. Tomé era um homem que desacreditava na ressurreição. Não acreditou na ressurreição. Mas quando Jesus Cristo, depois de ressurreto, apareceu entre os discípulos, e dessa vez, que foi a segunda vez, Tomé estava ali. Em João capítulo 20, versículo 28, somente a parte A do versículo, Tomé se prostrou diante de Jesus Cristo e disse: Senhor meu e Deus meu. Tomé reconheceu Jesus Cristo como Senhor e como Deus. Se você quer ir para águas mais profundas, você precisa reconhecer Jesus Cristo como Senhor e como Deus. Para ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor, para viver o extraordinário, sobrenatural nesse ano de 2024, você precisa reconhecer Jesus Cristo como Senhor e como Deus. E como isso é possível? É aí que eu quero chegar.
Isso é possível com duas disciplinas espirituais, com duas práticas espirituais, que é o que eu quero compartilhar nessa terceira live da série Mergulhando em Águas Mais Profundas. E a primeira é o seguinte, entenda isso, é a obediência que nos faz enxergar, reconhecer Jesus Cristo como Senhor. É a obediência que nos faz reconhecer Jesus Cristo como Senhor. Como Senhor. Queridos, a verdadeira obediência, ela não gera perguntas. A verdadeira obediência não gera questionamentos. A verdadeira obediência gera atitudes. A verdadeira obediência gera ações. Quando Pedro ouviu a palavra de Jesus Cristo, vá para águas mais profundas e lançai a rede, ele não questionou. Ele não duvidou. Ele só disse, Senhor, passamos a noite inteira pescando, mas sobre essa palavra, sobre essa verdade, sobre essa ordem sua para a minha vida, eu obedecerei. E ele foi para águas mais profundas e viveu a melhor pesca da sua vida. Obediência, verdadeira obediência, não gera questionamentos. Verdadeira obediência não gera dúvidas. Verdadeira obediência gera atitudes. Então, simplesmente, querido, vá. Não questione. Simplesmente faça. Porque a obediência nos faz reconhecer Jesus Cristo como Senhor, porque obedecemos àquele que é o Senhor. Por isso que muitas pessoas não querem enxergar Jesus Cristo como Senhor, porque isso nos faz obedecer. Isso nos faz olhar para frente e caminhar de forma obediente aos princípios, aos valores, aos mandamentos, aquilo que Jesus nos ensinou. Queridos, houve uma época na vida dos discípulos que eles foram presos porque estavam falando da ressurreição, estavam falando de Jesus Cristo. Depois que Jesus Cristo subiu aos céus, a igreja, os discípulos começaram a ser perseguidos por Roma, principalmente pelos fariseus, pelos sacerdotes, que não queriam, na verdade, aqueles que crucificaram a Cristo, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os fariseus, sabiam que Jesus Cristo havia ressuscitado. Sabia. Porque quando Jesus Cristo foi colocado naquele túmulo, Caifás, o sumo sacerdote, pediu que colocassem na frente do túmulo 2 soldados romanos para que vigiassem o túmulo. Porque no fundo, eles sabiam que existia uma promessa, uma palavra de que Jesus Cristo ressuscitaria. Então o sumo sacerdote falou para colocar 2 soldados romanos na frente do túmulo. E ao terceiro dia um anjo veio, removeu a pedra, e foi aquele alvoroço ali na ressurreição. E eu te pergunto, esses 2 soldados não viram nada acontecendo? Viram, contemplaram. Viram tudo o que aconteceu, provavelmente viram Jesus saindo do túmulo. A Bíblia não narra isso, mas pela lógica, pelo contexto, precisamos ser maduros o suficiente para entender isso. Então, tanto é que lá na frente a palavra de Deus vai dizer que os fariseus subornaram os soldados, deram uma grande quantidade de dinheiro, de moeda para os soldados, para eles não falarem a verdade, para eles falarem o contrário, dizendo que os discípulos roubaram o corpo. Mas no fundo, eles sabiam que Jesus Cristo havia ressuscitado. Reconheceram que ele era o Messias. Reconheceram
que ele era o Messias. E depois que ele ressuscitou, ele passou mais 50 dias com as pessoas, com seus discípulos. E ele subiu aos céus. E começou a perseguição. E esse versículo que eu vou ler agora faz parte desse contexto. Os discípulos estavam presos por causa do anúncio da ressurreição. E eles foram libertos. E quando eles foram libertos, eles se apresentaram diante do sumo sacerdote, diante das autoridades de Roma. E eles pediram para os discípulos: não façam mais isso, não anunciam mais o evangelho, não falem mais desse Jesus. Olha a resposta. Olha a resposta de Pedro. Preste atenção na resposta de Pedro. Atos capítulo 5, versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro estava dizendo para as autoridades ali presentes: vamos obedecer a Deus e não o que vocês estão dizendo. Vamos obedecer a Deus e não o que vocês estão nos pedindo. Queridos, a obediência nos faz reconhecer Jesus como Senhor. Então, a primeira disciplina espiritual de hoje que eu quero compartilhar com você: obedeça. Pratique a obediência de forma inquestionável. A obediência não usa razão. A obediência gera atitude. Deus falou, faça. Deus pediu, faça. Deus ordenou, faça. Ah, pastor, mas ele não pediu nada, ele não me ordenou nada. Então você não está lendo a sua palavra. Porque aqui tem as ordenanças de Deus. Quando Josué entendeu que o seu maior líder espiritual havia morrido, que a sua referência espiritual havia morrido, Moisés, e que uma nação caiu no seu colo como responsabilidade, que ele tinha que continuar com aquele povo no deserto até chegar na terra prometida. Deus aparece para Josué e diz: tão somente seja forte e corajoso e medite no livro da lei todos os dias, na palavra. Não se aparte desse livro e procure cumprir fielmente tudo que nele está escrito, ordenado, para que você vá bem em tudo que você fizer. Essa foi a palavra de Deus para Josué. Obediência. Essa é a estrada da bênção. Essa é a estrada do extraordinário. Essa é a estrada do sobrenatural. Obediência. Seja um homem, uma mulher, obediente a Deus. E nunca esqueça, obediência não gera questionamentos. A verdadeira obediência não gera dúvidas. A verdadeira obediência não gera os porquês. A verdadeira obediência gera atitudes, ações. Seja obediente. Sabe, queridos, durante toda a nossa jornada de 2024, pode estar certo que muitas coisas vão acontecer para colocar a sua obediência, a minha obediência em xeque. Não tenha dúvida disso. O inimigo das nossas almas, Satanás, que é mestre em fazer isso, vai fazer de tudo para colocar distrações, colocar coisas na nossa vida, para questionar, colocar em xeque a nossa obediência. Porque isso vai, se ele conseguir isso, ele nos faz desviar do caminho. Se ele conseguir fazer isso, ele nos faz desviar do foco. Então entenda, será um ano extraordinário, sem dúvida nenhuma.
Eu estou com uma expectativa altíssima em relação a 2024. Em Deus. Será o melhor ano das nossas vidas, um ano de expansão, um ano de profundidade, um ano de relacionamento íntimo com Deus. Mas entenda, vão ter momentos que coisas vão querer colocar em xeque a nossa obediência. Entenda, Jesus Cristo passou por isso. Jesus Cristo tinha uma jornada, tinha uma missão quando ele veio ao mundo. E ele foi pelo Espírito levado ao deserto logo depois do seu batismo. E Satanás, a primeira coisa que ele começou a fazer foi tentar colocar em xeque a obediência de Jesus. Para perder o foco, para não cumprir a sua missão. E uma das coisas que Satanás faz para questionar a nossa obediência é tentar confundir a nossa identidade. Tentar confundir a nossa identidade. Nunca perca a sua identidade. Entenda que você é filho, filha de Deus. Essa é a sua verdadeira identidade. Se um dia perguntarem quem é você, eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Porque quando perdemos a nossa identidade, perdemos a obediência. Quando não sabemos mais quem somos em Cristo, por que obedecê-lo? Quando não sabemos mais quem somos em Cristo, por que adorá-lo? Se não sabemos mais quem somos em Cristo, por que segui-lo? E é aí que Satanás quer mexer. Ele fez isso com Jesus no deserto. A primeira coisa que ele fez foi falar: se tu és o Filho de Deus, faça isso. Se tu és o Filho de Deus, faça aquilo. O próprio Satanás quis colocar em xeque a identidade de Jesus Cristo e automaticamente ia mexer na obediência. Porque Jesus Cristo foi obediente até a morte. Ele fez tudo que era para ser feito. Como ele falou: eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai, que me enviou. Ei, estamos na vida para cumprir a vontade de Deus sobre a nossa vida. Existe um plano para a sua vida, existe um propósito para a sua vida. Precisa ser obediente para vivê-lo. Precisa ser obediente à vontade de Deus para você. Foi o que Jesus Cristo fez. E Jesus Cristo venceu essa luta, esse embate, através da palavra. Por isso que Jesus Cristo diz: está escrito, nem só do pão viverá o homem. Está escrito: não tentarás o Senhor o teu Deus. Venceremos essa jornada de 2024 obedecendo a palavra. Venceremos essa jornada de 2024 obedecendo a palavra. Então, queridos, a prática espiritual que eu quero compartilhar hoje com você, a primeira de hoje: seja obediente, sem questionar, sem perguntar. Pode ser que durante essa jornada de 2024, muitas coisas você não venha a entender, muitas coisas você não vai ter resposta, mas continue obediente, firme até o fim. Jesus Cristo quase balançou na obediência. Quando ele estava ali no jardim do Getsêmani, sentindo aquele peso, aquela dor, ele vira para o próprio Deus e diz: Pai, se for possível, Pai, afasta esse cálice, que eu não venha bebê-lo. Mas ele precisava beber esse cálice, ele precisava morrer, ele precisava nos salvar, ele precisava... Mas ele disse: Pai, se for possível, arruma outro jeito, porque vai ser muito dolorido. O que eu vou viver naquela cruz vai ser muito dolorido, já está doendo, a minha alma está abatida. Ele disse para os discípulos, para Pedro, João e Tiago, que estavam mais íntimos ali com ele no jardim do Getsêmani: Pai, vai ser muito dolorido. Arruma outro jeito. Que eu não venha beber esse cálice. Mas Jesus cai na real, Jesus cai na objetividade, na obediência. Ele diz: mas não seja feita a minha vontade, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade.
Que isso seja, querido, exemplo para mim e para você, mesmo diante de uma dor profunda, mesmo diante daquilo que você não entende, seja feita a vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus. Obedeça. Essa é a prática espiritual, a primeira de hoje. Obedeça. Amém, queridos? Se prepare, porque existirão coisas que vão querer colocar a sua obediência em xeque. Eu já estou avisando isso no 3º dia do ano. Vão existir coisas nessa nova jornada que vão querer colocar a sua obediência em xeque. Mas permaneça. Permaneça. Permaneça firme. Permaneça firme. Queridos, entenda uma coisa. A sua obediência, ela vai refletir nos seus filhos. A sua obediência vai refletir na sua geração, na sua prole, naqueles que te cercam. Quer ver o seu filho bem? Quer ver o seu filho e sua filha bem-sucedida nesse novo ano? Seja obediente a Deus, porque isso reflete na sua geração. Olha o que Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29 nos diz. Preste atenção nesse versículo. É Deus falando aqui. É Deus falando. Deus dizendo o seguinte: quem dera que eles tivessem sempre no coração essa disposição para me temer, para me obedecer todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Olha isso, querido, eu vou repetir. Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Quem dera se eles tivessem sempre no coração essa disposição de me obedecer, de me temer, obedecer meus mandamentos, obedecer o que eu ordeno, obedecer o que eu falo. Assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Eu sei que você chegou até o final do ano, mas como você chegou? Que preço você pagou para chegar? Com sofrimento, com dor? Podemos viver esse novo ano de uma forma mais leve, obedecendo, como ele disse, quem dera se tivessem sempre no coração essa disposição de me obedecer. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes. Entenda, queridos, a sua obediência refletirá na sua geração e tornará essa jornada de 2024 mais leve. Obedeça. Amém? Segunda prática espiritual de hoje, é só duas de hoje. Segunda prática espiritual, disciplina espiritual. Se consagre a Deus. Tenha uma vida de consagração. Sabe por quê? Porque a consagração nos faz reconhecer Jesus como Deus. A obediência nos faz reconhecer Jesus como Senhor. A consagração nos faz reconhecer Jesus como Deus. Reconheça Jesus Cristo como Deus, porque Ele é Deus. O próprio João, no seu Evangelho, João capítulo 1, versículo 1, deixa muito claro isso. Ele diz, no princípio, era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Jesus Cristo é Deus. Quando reconhecemos Jesus Cristo como Deus, a nossa vida passa a ser uma vida consagrada a Ele. Como Senhor obedecemos, como Deus nos consagramos. Consagrar, querido, significa dedicar totalmente a Deus. Se dedicar totalmente a Ele. Querido, tudo que você fizer, tudo,
faça em Deus. Porque quando você se consagra ao Senhor, tudo que você fizer será bem sucedido. Dá para viver um 2024 mais leve. Dá para viver essa jornada que temos de agora 364 dias pela frente. Melhor do que foi 2023. É possível. Então não terei lutas, desafios? Terá, normal. Teremos lutas, desafios, problemas. A nossa obediência será colocada em xeque, a nossa consagração será colocada em xeque. Mas que essa live de hoje você nunca esqueça. Permaneça firme. Se consagre todos os dias ao Senhor. Se consagrar a Deus significa, como Paulo disse, não sou eu mais que vivo. Não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Provérbios capítulo 16, versículo 3, Provérbios é o livro de sabedoria, escrito pelo rei mais sábio, Salomão. Olha o que ele diz: consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Queridos, você vai beber água, consagre ao Senhor. Você vai almoçar, consagre ao Senhor. Você acordou, consagre esse dia ao Senhor. Nunca comece o seu dia sem orar. Nunca comece o seu dia sem se consagrar a Deus. Essa live que estamos fazendo hoje aqui é uma live de consagração a Deus. Comece a viver todos os seus dias em consagração. E dessa forma, você vai viver como você nunca viveu. Você vai experimentar grandes coisas em Deus como você nunca experimentou. Esse ano de 2024, teremos muitos testemunhos de cada um de vocês, do que Deus está fazendo na vida de vocês, se vocês colocarem em prática as disciplinas espirituais, nessas águas mais profundas de um relacionamento íntimo com Deus. Eu não tenho dúvida disso. Eu mesmo darei testemunhos. E eu sei que cada um de vocês também darão. Tenha uma vida consagrada a Deus. Consagre ao Senhor tudo que você fizer, e os seus planos serão bem sucedidos. Agora entenda uma coisa, queridos. Surge uma dúvida. Como sabemos que temos uma vida consagrada a Deus? Entenda uma coisa. A consagração a Deus, ela é expressada em 3 vias. Grave isso que eu vou dizer. A consagração a Deus, ela é expressada, ela é demonstrada, ela é vivida em 3 níveis. 3 níveis. Oração, leitura da palavra e jejum. Oração, leitura da palavra e jejum. Então, dentro dessa disciplina espiritual que é a consagração, você precisa expressar a sua consagração a Deus com 3 práticas: oração, leitura da palavra e jejum. Existem coisas na vida que só vão acontecer através do jejum. Existem coisas na sua vida que só vão acontecer através da oração. Existem coisas na sua vida que só vão acontecer através da leitura da palavra. Ore sem cessar. Medite dia e noite no livro da lei. E jejue sempre que puder. Queridos, a oração é uma conversa com Deus. Ore sempre. Iniciamos essa live com oração. Nessa série, Deus ministrou no meu coração de iniciá-la sempre com oração. Leitura da palavra, a gente tem aqui os versículos bíblicos sempre comentados.
Mas independente disso, terminou a live, mantenha uma leitura da palavra. Eu lancei um desafio. Esse desafio que eu lancei do primeiro dia da live não foi à toa. Foi exatamente para você se familiarizar com a palavra, para você se envolver com a palavra e ter esse compromisso com ela. Para quem não sabe, o desafio que eu lancei, e vou repetir hoje, o desafio que eu lancei foi copiar a Bíblia, escrever a Bíblia num caderno. Vai dar mais de 8, 9, 10 cadernos. Mas começar pelos evangelhos. Dia 1º eu comecei a copiar Mateus. Hoje eu estou no capítulo 4. Estou fazendo 2 capítulos por dia. Não se preocupe em tempo, não tem prazo. Tem gente que vai levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não importa. Mas copie a palavra, escreva, porque você vai estar gravando na sua mente, porque quem escreve grava mais. Você vai estar lendo, porque para escrever precisa ler, precisa copiar. Mas por que eu estou fazendo isso? Por, sei lá, inventar alguma coisa? Não, exatamente por causa dessa disciplina que eu acabei de falar. Consagração, oração, leitura da palavra e jejum. Jejuar é tirar algum alimento durante o seu dia. Não precisa jejuar todos os dias. Escolha um dia. Eu jejuo toda quinta-feira. Toda quinta-feira eu faço jejum. Só que o meu jejum eu tiro tudo, fico só com líquido. Só bebo água. Ou um suco, ou enfim. Eu tiro tudo. Eu tiro o café da manhã, eu tiro o almoço, eu tiro o jantar, passo o dia inteiro só de líquido. Eu posso, porque tem gente que não tem saúde para isso, precisa comer alguma coisa, diabético. Cada um vai fazer o jejum que lhe cabe fazer. Mas escolha um dia da semana e faça. Se não puder tirar tudo, tire o café da manhã, almoce e jante, ou tira um almoço, só jante, tome café, enfim. Você vai... Mas jejum tem a ver com alimentação. Tem gente que fala assim, não, eu vou fazer jejum de rede social. A Bíblia não diz isso. Ah, pastor, mas não diz que não tinha rede social na época, claro. Mas o que eu estou querendo dizer é que o jejum bíblico é abstinência de alimento. Então tire, escolhe um dia na semana e faça o seu jejum. O meu é toda quinta-feira. E durante o ano a gente tem o jejum na igreja, que é o jejum coletivo, são 21 dias de jejum. Faça. Isso muda a sua vida, isso muda a sua história. Isso é ir para águas mais profundas. Um dia eu vou fazer uma live só sobre jejum, tem muita coisa para ensinar, biblicamente falando sobre jejum. Um dia eu vou fazer uma live sobre isso. Quero uma vida consagrada a Deus. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de meditação e leitura da palavra de Deus. Tenha uma vida de jejum. Amém? Então, queridos, nessa terceira live de hoje, você viu 2 disciplinas espirituais. Vimos 2 disciplinas espirituais fundamentais para se ter mais intimidade com Deus. Reconhecer Jesus Cristo como Senhor, como Deus, através da prática da obediência, através da prática da consagração. É na obediência que reconhecemos Jesus como Senhor. É numa vida consagrada que reconhecemos Jesus como Deus. Como nos consagramos? Com oração, jejum e leitura da palavra. Amém? E eu quero finalizar esse devocional para orarmos, lendo com vocês um versículo, onde nós temos essas 2 práticas espirituais, a consagração e a obediência. Preste atenção nesse versículo. Levítico, capítulo 20, versículos 7 e 8 diz assim: consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-os. Eu sou o Senhor que os santifica. Eu vou repetir. Consagrem-se, porém, sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e pratiquem-os. Eu sou o Senhor que os santifica.
quer viver em águas mais profundas, quer viver um ano de intimidade, profundidade no relacionamento com Deus, tenha uma vida de obediência ao Senhor e se consagre todos os dias a Ele e se prepare para viver o extraordinário e o sobrenatural em Deus. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês, que faz parte da série Mergulhando em Águas Mais Profundas, baseada em Lucas 5, e onde a gente está aprendendo práticas, disciplinas espirituais para ter uma vida mais íntima, mais profunda com Deus. Amém? Vamos orar, Pai? É no nome de Jesus que nós continuamos aqui na Tua presença, gratos pelo dia de hoje, gratos pela Tua palavra, gratos pelos Teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, por nos trazer até aqui. Obrigado por nos acordar e nos dar como presente, como dádiva, esse novo dia para ser vivido. Por isso, Pai, que nesse novo dia possamos ser obedientes ao Senhor, que possamos obedecê-lo sem questionamento, sem dúvida, e fazer tudo aquilo para qual o Senhor nos pede para fazer, para qual o Senhor nos chamou para fazer. Que possamos nesse dia de hoje consagrá-lo ao Senhor, ter uma vida consagrada a Ti através da oração, através do jejum, através da palavra. Que possamos viver uma vida disciplinar diante da Tua presença. Ah, Pai, queremos sim ir para águas mais profundas. Queremos viver o que ainda não vivemos em Ti, queremos experimentar o que não experimentamos em Ti. Porque sabemos que essa nova jornada chamada 2024 será a melhor jornada da nossa vida, da nossa casa e da nossa família. Porque grandes coisas viveremos no Senhor. Por isso, Pai, nos dê a coragem, a força para fazermos a nossa parte, que são as disciplinas espirituais. Fazer aquilo que realmente agrada o Teu coração. Fazer aquilo que realmente nos faça nos movimentar em direção ao nosso alvo, que é uma vida íntima e profunda contigo. Por isso, Pai, nos ajuda a viver a cada dia, conforme o Teu querer. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço por aqueles que estão online comigo agora, nos abençoa, Pai. Estenda a Tua boa mão e derrama sobre eles mais graça, mais unção, mais poder do alto. Que eles possam verdadeiramente, Pai, experimentar uma vida completa em Ti. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, tira todo medo, toda angústia, toda preocupação, toda incredulidade, tudo aquilo que os atrapalha a ir para águas mais profundas, e que eles possam ser cheios do Teu Espírito, cheios do Teu poder, cheios do Teu favor, e que eles possam começar a mergulhar nessas águas mais profundas, através da obediência, da consagração, da confiança, numa entrega plena com o Senhor. Nos abençoe em tudo, abençoa a casa, a família, abençoa os negócios, abençoe tudo, para que eles possam verdadeiramente viver na plenitude de Cristo na vida deles. Por isso, Pai, os abençoa, que eles possam viver plenamente na Tua presença e que eles possam ser um testemunho vivo de que nas águas profundas eles experimentaram e viveram uma vida extraordinária e sobrenatural na Tua presença. Obrigado, Pai, pela vida deles. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra seja ministrada no coração deles. Que esta palavra seja vida no coração deles. E que eles possam realmente viver coisas extraordinárias. Que eles possam realmente viver o sobrenatural na Tua presença. Obrigado, Pai, pelo dia de hoje, por esta manhã. Nos abençoa, nos faça viver no centro da Tua vontade. Nos guarda, nos protege, em nome de Jesus. E que venhamos a ter esse terceiro dia do ano, um dia extraordinário, fazendo a Tua vontade, obedecendo a Ti e nos consagrando a Ti neste dia. Por isso, Pai, te agradecemos. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Amém, queridos. Que esta palavra seja uma palavra de vida para você. Que essa palavra seja uma palavra de esperança, de fé, para que vocês possam continuar firmes, indo para águas mais profundas, indo para águas mais intensas e viver aquilo que vocês ainda não viveram em Jesus. Amém? Reconheça Jesus Cristo como Senhor. Reconheça Jesus Cristo como Deus, através da obediência e da consagração. E vocês viverão os melhores dias da vida de vocês nesse ano de 2024.
Amém, queridos?